Te abençoe, pastor. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Você pode declarar para quem está aí ao seu lado, profeticamente, 2025 vai ser o melhor ano da tua vida. Mas fala com autoridade aí. 2025 já começou sendo o melhor ano das nossas vidas. Amém, meus irmãos? E nessa noite eu queria ler com vocês o texto do Evangelho de João, capítulo 2. O primeiro milagre de Jesus. Hoje é o primeiro dia dessa campanha e Deus tem lições preciosas para nos ensinar aqui nessa noite. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e acharam-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 métradas. E Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam que eram os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom até agora? Com este deu Jesus o princípio dos sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos que creram nele. E ele vai manifestar a sua glória sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou, dando ali um start no seu ministério. E foi interessante, irmãos, porque ali, dentro desse milagre, ele carrega várias lições para que nós venhamos ter êxito na nossa caminhada cristã. E nessa noite, onde nós estamos declarando profeticamente que esse ano vai ser o melhor ano das nossas vidas, nós precisamos entender algumas lições preciosas, para que 2025 de fato seja o melhor ano, porque não adianta nós nos agarrarmos nessa palavra e não fazermos nada, não termos nenhuma ação mediante a essa palavra profética de Deus para nós. E a primeira lição que eu queria pensar aqui com os irmãos foi que neste casamento Jesus estava lá porque ele foi convidado. E muitas vezes, com o passar do tempo, nós deixamos de convidar Jesus para entrar em todas as áreas da nossa vida. Nós entramos num piloto automático e esquecemos de invocar a presença de Jesus no meio da nossa casa, no meio da nossa família, no meio do seu casamento, no meio da sua vida profissional, da sua vida estudantil, e você só lembra de Jesus quando alguma coisa dá errado. Mas o Senhor nos lembra nessa noite que para os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas metas alcançarem um objetivo, Jesus precisa ser entronizado, Jesus precisa ser convidado, para que Ele esteja no centro, coordenando e nos direcionando em todas as coisas. Lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, vai dizer que dos homens é a preparação do coração, ou seja, os homens fazem planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus para as nossas vidas. É aí que nós temos vitória, quando nós entronizamos o Senhor, quando nós convidamos a Jesus para entrar no meio dos nossos projetos, para entrar no meio dos nossos sonhos. Aquele casamento, eles tiveram uma realidade totalmente alterada, porque Jesus fora convidado. Porque se Jesus não estivesse ali, aquele casamento ia ser uma vergonha nacional.
porque o vinho regava a festa, e a hora que acabava o vinho, acabava tudo, acabava a alegria, e aí era aquela discórdia sem fim. Mas porque Jesus fora convidado, aquele casamento teve um desfecho diferenciado, e além disso, a glória de Deus foi manifestada, e eles tiveram que admitir que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? No Salmo 127 vai dizer: se não for o Senhor que edificar a casa, em vão trabalham aqueles que querem edificar. Se Jesus não tiver entronizado lá na sua casa, se Jesus não tiver entronizado no meio da sua família, se Jesus não entrar com você lá no seu emprego, se Jesus não tiver um lugar no meio dos seus sonhos, nada vai para frente. Mas se Ele estiver, e tiver o lugar de destaque em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, nós teremos vitória, e nós chegaremos em dezembro declarando que esse foi o melhor ano das nossas vidas. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que nós precisamos levar os problemas à pessoa certa. Maria, vendo a situação que o vinho já tinha acabado, ela não ficou conversando com todos, ela foi direto no seu filho, ela foi direto naquele que tinha poder para resolver. Muitas vezes na nossa vida estouram alguns problemas, e nós corremos e recorremos a tantas pessoas, e depois de recorrer a tantas pessoas, nós nos lembramos de recorrer àquele que resolve. Se nós queremos ter êxito, irmãos, nesse ano, nós precisamos gastar um tempo diante da presença de Deus, entregando para Ele os nossos caminhos, os nossos problemas, as situações adversas que estão acontecendo nas nossas vidas, porque sempre Deus tem um caminho para nos mostrar. Não é porque nós estamos em oração que nós vamos estar ilesos das agruras dessa vida e dos problemas. Lá no Salmo 112 vai dizer que o justo, ele não teme as más notícias, porque o seu coração está firmado no Senhor. Quando nós estamos no Senhor, quando a nossa causa está nas mãos de Deus, nós caminhamos firmes rumo àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E se alguma adversidade estourar no meio do caminho, o nosso coração vai permanecer na presença do Senhor, porque nós sabemos que é Ele que está cuidando da nossa causa, porque desde a antiguidade não se viu e ainda não se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia! Eu tenho que levar para a pessoa certa. Esses dias uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu estou com um grande problema. Eu falei: pronto, já vem. Mas ela falou: antes de falar com você, eu vou orar. Eu falei: então faça isso, irmã, porque enquanto Deus não me respondeu, eu não vou falar nada aos homens. E eu respirei fundo e falei: então é certeza da vitória. Deu uma semana, ela me procurou, ela falou: pastor, Deus já me deu a resposta que eu precisava, e o meu problema está resolvido. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Aleluia! Porque nós, pastores, os líderes, estão aqui para te apoiar, para te ajudar nos momentos difíceis, mas não existe conselho melhor ou solução melhor que vem das mãos de Deus. Se nós orássemos mais, talvez nós aliviaríamos a carga dos nossos pastores, irmãos. Se nós confiássemos mais naquela oração que nós fazemos, nessas campanhas que nós entramos, talvez o curso da nossa história seria alterado. Maria entendeu isso, foi a Jesus e o milagre aconteceu. Você está aqui, começando hoje essa campanha, a sua causa está subindo aos céus, e o seu coração, ele pode estar seguro, porque Deus está
está ouvindo o teu clamor, o clamor deste lugar, e vai nos abençoar, como Ele já tem feito. Aleluia! Por isso que lá em Filipenses no capítulo 4 fala: por que vocês ficam ansiosos? Nós não precisamos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, pelo ano que está se iniciando, pelas as metas que estão batendo a nossa porta, pelos problemas que podem estourar contra nós. Mas antes nós devemos fazer conhecida o motivo dessa inquietude do nosso coração diante de Deus, porque Ele vai cuidar de você. E diz a palavra do Senhor que a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, ela vai guardar o teu coração, a tua alma, os teus sentimentos em Cristo Jesus. Além de você orar, colocar a sua situação na mão daquele que tudo resolve, um milagre instantaneamente acontece, porque a paz de Deus, ela se manifesta como um verdadeiro guardião para guardar a tua vida, guardar a tua alma, guardar o teu coração, guardar as tuas emoções em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? A terceira lição que nós aprendemos é que nós precisamos obedecer. Fala para quem está aí ao seu lado: obedeça, irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Jesus, depois que ele foi acionado, ele começou a entrar em ação. E o que ele disse lá para os serventes? Enche essas talhas com água. Irmãos, imagina a mente daqueles serventes, de todo mundo que estava ali naquela festa. Quem é esse que está dando essa ordem? Foi o primeiro milagre de Jesus. Não havia uma jurisprudência, não havia uma antecedência da fama dos milagres de Jesus ainda. Quem é esse que está dando essa ordem? Mas eles não questionaram. Jesus falou: enche as talhas com água. E eles foram lá e obedeceram a voz do mestre. Parecia loucura, mas com Deus é assim. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas transcende o entendimento humano, porque Deus, Ele gosta de pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Muitas vezes começa a acontecer algumas coisas que não tem explicação na tua vida. É a mão de Deus movimentando aquilo que o homem não consegue entender, para Ele manifestar o seu poder e todos ao seu redor terem que admitir que foi a mão de Deus, não foi mão de homens, mas foi a interferência de Deus, direta de Deus, que alterou o curso da história. Foi a interferência direta do poder de Deus que mudou aquela água em vinho. E não foi qualquer vinho, foi o melhor vinho. Tanto que depois o texto diz que o mestre Sala falou: por que vocês estão me trazendo vinho bom? Porque o que Jesus fez foi da melhor qualidade. Porque Deus não faz milagre pela metade. O que Deus faz é perfeito e é completo sobre a tua vida. Por isso que você vai viver o melhor ano da tua vida, se tão somente você agarrar a promessa que Deus tem para você e vivê-la na totalidade. 2025 será o melhor ano da sua vida. Você pode glorificar o Senhor por isso, meu irmão. E a quarta lição é que Jesus transformou a realidade daquela festa em uma realidade totalmente oposta. Porque se o vinho não tivesse vindo, irmãos, a tragédia seria grande. Quando a Bíblia fala de vinho, tem uma correlação muito grande com a alegria. Acabou o vinho, acabou a alegria. E muitas vezes você rompeu do ano de 2024 para 2025 com as suas talhas vazias. Talvez você adentrou nesse ano com o seu coração pesado, amargurado, entristecido porque o vinho acabou. E talvez você se acostumou com essa situação de viver sem ter essa alegria. Porque o ser humano,
ele vai se acostumando, ele vai se amoldando com aquilo que tem. E tem muitas pessoas que estão aqui nesse lugar nessa noite, que já perderam a alegria em partes da sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, para restaurar esta alegria que um dia você teve. O Senhor nessa noite é poderoso para transformar essa tristeza em alegria. Assim como Ele transformou a água em vinho, Ele vai transformar essa situação em festa. Ele vai colocar o teu coração em festa novamente. Quantas famílias que acabaram o vinho? Não há mais alegria em casa, não há mais comunhão, é só contenda, é só guerra. Quantos casamentos que o vinho foi embora e um suporta o outro, não há mais diálogo, não há mais conversa, não há mais carinho. Quantos relacionamentos de pais para filho que já se acabaram, só fala o básico, se suportam. O vinho foi embora, a alegria de pertencer a uma família foi embora. Os filhos não veem a hora de saírem de casa. Mas não é este o propósito de Deus para a tua casa. Não é este o propósito de Deus para a tua família. Ele é poderoso para transformar essa realidade e fazer com que o vinho novo, ele recaia sobre a tua família aqui nessa noite. Tem gente que não tem mais alegria em trabalhar. A sua vida profissional virou um grande Deus nos acuda. Você não tem forças para levantar da cama de manhã. Você vai trabalhar e você acha que aquele lugar é uma filial do inferno e o seu chefe é o próprio capeta. Tem gente que vive essa realidade, irmãos. Mas Jesus é poderoso para transformar essa realidade em vinho novo, para você ter prazer novamente, em arregaçar suas mangas, trabalhar para que o seu sustento venha, para que você veja o milagre da provisão de Deus se manifestando todos os meses sobre a tua vida, e o teu emprego ser um canal de Deus para abençoar outras pessoas. E pior ainda, tem gente que perdeu a alegria e não há mais vinho no coração em servir ao Senhor. Vem na igreja porque tem que vir, já faz parte do protocolo. Se feriu por alguma situação e perdeu a alegria de trabalhar na casa de Deus. E muitas vezes fica sentado com o coração amargurado, entristecido. Chora porque lembra do tempo que fazia a obra de Deus com alegria, e lembra do quanto aquilo trazia satisfação para o teu coração. Mas o diabo preparou uma situação para te bloquear, para te travar. E talvez hoje você viva uma vida medíocre. Porque quando nós trabalhamos para Deus, quando nós servimos ao Senhor, gera em nós um sentimento de satisfação, uma alegria que é indizível. Por isso que o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o nosso serviço a Deus, ele gera em nós essa expectativa, renova a nossa esperança, nos enche de fé, de motivação, para nós continuarmos a jornada sobre essa terra. Irmãos, não se engane, quando você não está bem na sua vida espiritual, que tem tudo a ver com o seu trabalho a Deus, as outras áreas todas são prejudicadas. Não tem como você apartar uma coisa da outra. E muita gente perdeu essa alegria. Perdeu a alegria de servir ao Senhor. Perdeu a alegria e o fervor de vibrar com as coisas de Deus. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para transformar essa realidade. Eu quero dizer, meu irmão, que você não vai viver mais um ano, mas esse vai ser o ano da virada na tua vida, da virada ministerial, da retomada daquilo que você deixou à beira do caminho. Deus vai restaurar o teu ministério, os teus sonhos ministeriais. Ele vai reacender essa chama, para que você trabalhe muito, com uma velocidade muito maior do que você já fez para a glória de Deus.
Jesus está aqui, porque Ele é o convidado principal dessa campanha, dessa festa. Basta a gente trazer as nossas talhas ao Senhor, porque Ele vai transformar a água em vinho. Ele vai transformar essa realidade que você está vivendo, meu irmão. E eu queria te convidar nesse instante a você vir até aqui ao altar, como nós fazemos às terças-feiras. Venham todos, em nome de Jesus. E você vai vir dando passos proféticos, dizendo: Senhor, eu estou indo diante do teu altar, levando a minha talha, a talha do meu coração. E a alegria vai voltar. Se o louvor puder nos ajudar, a alegria vai voltar para o teu coração. O fervor vai renascer uma vez mais. Pode chegar bem aqui, colado no púlpito. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, meu irmão. Aleluia. Pode vir. Os pastores, os presbíteros vão estar orando pelos irmãos. E você vai abrir o seu coração para Deus. À medida que você está chegando aqui diante do altar do Senhor, fale para o Senhor: Senhor, aqui está minha talha. Talvez essa talha não tenha mais nem água. Eu já sequei, mas nessa noite eu quero receber do vinho bom, do melhor vinho, da melhor especiaria do céu sobre a minha vida. Você pode clamar ao Senhor nessa hora, meu irmão. Aleluia, aleluia. Deixa o Senhor transformar essa angústia em alegria. Deixa o Senhor transformar essa depressão em um tempo novo de Deus, de liberações do céu sobre a tua vida. Deixa o Senhor escrever uma nova história a partir de hoje. A partir desse mês de janeiro, que você não estava dando nada para Ele, mas Deus te trouxe aqui para reverter a tua sorte. Aleluia. O que posso ver